WhatsApp. Boa noite, com prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença, tá? A gente vai começar agora a nossa aula. E olha só o que qual foi a ideia, né, dessa aula, tá? Qual foi a ideia dessa aula? A ideia foi uma jornada, são 4 dias, né, de hoje até quinta-feira, para a gente conversar sobre como evitar as intercorrências, tá? Eu acho que se fala muito das intercorrências e complicações da harmonização no sentido de como tratá-las. Não que isso não seja importante, e não que eu não fale também sobre isso nos meus cursos, aqui no Instagram, enfim. Mas eu acho que mais do que tratar, ou seja, deixar o problema acontecer para daí ter que lidar com a situação, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar qual é o conhecimento necessário para que a gente possa evitar as intercorrências, tá? Então, esse é o foco. Deixa eu pedir aqui, Marcel, abrir um pouco o microfone de vocês, para a gente poder se falar. Então, essa segunda tela aqui, vamos lá. Vocês receberam, então, no e-mail de vocês. Só faz assim para mim, ó, se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Agora está na tela. Beleza, valeu, Ricardo. Você está sem microfone ainda, daqui a pouco o Marcelo vai abrir os microfones, tá? Então, a programação, hoje, a primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a reação imunológica. Então, uma das coisas que a gente vê na literatura, né, tem vários artigos fazendo uma correlação não só da COVID, num primeiro momento, quando houve aqueles casos agudos iniciais, mas da COVID longa, que são pessoas que pós-COVID continuam a ter problemas de saúde e problemas relativos a intercorrências na ROF não é diferente, e também em relação às vacinas, tá? Além disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre doenças autoimunes. Na aula 2, que é amanhã, a gente vai falar sobre inflamação, reparo, cicatrização, vou conversar um pouquinho sobre queloide, sobre cicatriz, e também falar um pouquinho sobre os tipos de necrose. Existem 4 tipos morfológicos de necrose. E normalmente as pessoas se preocupam especificamente com a necrose isquêmica, né? Mas existem outros tipos e a gente tem que levar em consideração também. Na aula 3, no dia 3, a gente vai falar sobre doenças sistêmicas e patologias de pele e mucosas, lembrando que é muito importante, quando a gente fala de harmonização orofacial para dentistas ou para outros profissionais da saúde que também não são médicos, quando a gente fala de doença sistêmica, quando a gente fala de patologia da pele, a gente não pretende em nenhum momento que o dentista ou um outro profissional da saúde que não seja médico trate dessas questões, porque são patologias específicas de áreas específicas da medicina. Então, quando a gente conhece sobre diabetes, não quer dizer que a gente trate diabetes. A gente vai encaminhar, por exemplo, para o endocrinologista, né? A mesma coisa em relação às patologias de pele, tá? E na aula 4, a gente vai falar sobre ETIP, que é o edema intermitente, nódulos, e também sobre exames laboratoriais. Para quem não sabe, na minha formação, além de patologista, eu sou radiologista também. E aí, nesse sentido, eu também tenho muito interesse em falar, por exemplo, sobre ultrassonografia, que é uma coisa que está sendo muito comentada na ROF. Já anota aí, tá? Que na quarta-feira, que é no dia 13, antes de entrar na nossa aula, a gente não tem um happy hour? Então, a gente vai ter uma happy live. Eu convidei músicos para fazer um show, para falar um pouco sobre a beleza numa outra perspectiva. São músicos aqui de Santa Catarina, vocês vão amar, tá? Então, fica aí comigo ligadinho, beleza? Marcelo, você tá... estamos vendo, valeu. Marcelo tá dando conta ali. Opa! Temos mais um músico? Maravilha! Vão ser 2 músicos, a cantora com o músico acompanhando no violão. Bora participar, quem sabe você dá uma palhinha também, Ricardo. Beleza? Marcelo, você consegue abrir o microfone do pessoal? Ele tá dando conta dos e-mails, eu acho, né? Não está sem entrar pelo e-mail. Beleza, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, questão das dúvidas. Microfones estão abertos. Aqui para mim não aparece.
Você consegue falar, Ricardo? Eu não te escuto. Agora você me escuta. Agora! E esse sotaque? É, nordestino. Ah, tá certo, então. Não, Valeu, é ó. carioca. Tá convidadíssimo para live, para o Happy Live de quarta-feira. Falou. Daí sim, o Happy Live vai ser no Instagram, tá? Às Aham. 19h19. A gente Uhum. faz a Happy Live lá e depois a gente entra para aula, tá bom? Ótimo, maravilha. Bora. Obrigado. Show. Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Como é que vai funcionar? Para evitar problemas aqui de cacofonia, etc., vocês têm o chat, tá? E se durante a minha fala você tiver alguma dúvida, no seu canto inferior direito, você tem um íconezinho de emoji, que se você clicar ali, você vai visualizar. Deixa eu pegar aqui a anotação aqui. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, no cantinho, no Zoom, você vai encontrar um emojizinho, e aí, quando você clica ali, você vê esse aqui, ó, Raise Hand. Se você clicar aí, vai aparecer a sua mãozinha levantada, e a minha equipe aqui vai poder, então, abrir os microfones para vocês poderem fazer a pergunta. Se isso também não der certo, tem o chat. No chat, vocês podem também colocar a pergunta ali, que vai ficar tudo gravado, para, se não der para responder aqui agora, a gente responder na medida do possível, tá bom? Bora então, vamos lá. Deixa eu desligar aqui, passar para o próximo slide. Aí, antes de mais nada, antes da gente começar a falar propriamente dito das questões imunológicas, tem alguns pontos que eu quero colocar. Primeiro, o nome da especialidade. Harmonização orofacial. Quero chamar muita atenção para essa parte equivalente ao oro, tá? Eu vou passar alguns conceitos e definições em relação a esses termos intercorrência e complicações. Vou colocar algumas premissas para vocês em relação à patologia aplicada para a harmonização. E no final da live, para deixar vocês curiosos e porque de fato aconteceu, eu vou falar sobre denúncias, poemas e etc. Então, fica ligadinho aí que vocês vão curtir também o finalzinho da live. Com relação à harmonização orofacial, eu até destaquei aqui o O da harmonização em vermelho pelo seguinte, tá? O dentista, dentro do contexto de todos os profissionais da saúde que fazem procedimentos estéticos, o dentista é o único orofacial, tá? Por que eu gosto de frisar isso? Porque questões como essa que estão aqui na tela, por exemplo, deixa eu pegar meu negocinho de novo. Ai, droga. Quando a gente ensaia, parece tão fácil, gente. Depois, quando começa a fazer dessas encrencas, tá? Então, aqui, o que a gente tem na tela? A maioria dos dentistas já viram essa imagem clínica. Essa é uma imagem clínica da chamada língua geográfica, tá? Acontece que... O que a língua geográfica tem a ver com a harmonização? Vou chegar nela. Acontece que a língua geográfica é considerado por muitos na literatura como uma manifestação bucal da psoríase. E a psoríase é uma doença de padrão autoimune, tá? Então, se você, sendo dentista, for trabalhar com a harmonização orofacial, além da parte dentária, foco de infecção, gengiva, periodonto também como foco de infecção, e ser extremamente importante eliminar qualquer foco de infecção para daí poder mexer na face, além disso, a boca pode te dizer, o exame intraoral pode te mostrar várias coisas que podem indicar a possibilidade de autoimunidade, como, por exemplo, a língua geográfica. Então, quer dizer que se meu paciente que vai fazer preenchimento labial, por exemplo, tiver língua geográfica, ele não pode fazer ou vai dar problema necessariamente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai anotar na sua ficha de que esse paciente tem uma manifestação em mucosa que apresenta um componente autoimune. Isso vai fazer você ficar atento, alerta e orientar o paciente para a possibilidade de ele ter um maior risco a desenvolver algum tipo de intercorrência ou de complicação, tá? Então, existem, assim como a língua geográfica, existem várias outras lesões orais, tanto em mucosa quanto na parte dentária e gengiva, que podem comprometer o sucesso da harmonização, tá? E é por isso que eu acho importante chamar atenção para isso. Além disso, gente,
o dentista é o único que é orofacial, né? Então, do ponto de vista, inclusive, de carreira, do ponto de vista, inclusive, de você se posicionar no mercado, também é um diferencial, tá? Marcelo, tu só me avisa depois se eu já posso desligar ali o Instagram ou se eu deixo conectado, tá? Bom, vamos lá. Definições. O que está colocado aqui na tela para vocês? Existem casos em que algo fica fora do previsto. Então, embora a harmonização orofacial seja segura, existem problemas que acontecem, como qualquer procedimento. A gente tem, por exemplo, nos implantes dentários, a gente tem uma variação de 5 a 8% de falha, tá? Isso é o que diz a literatura, ou seja, cerca de 95% dos implantes vão ter sucesso, independentemente até das características clínicas do paciente. Na harmonização, isso é um pouquinho menos, em torno de 90% é o que a literatura diz. Então, a gente tem 10% dos casos com uma grande possibilidade de dar algo errado, tá? Só que esse errado, é importante a gente definir o seguinte: intercorrência é uma coisa, complicação é outra coisa, e efeito adverso é uma terceira coisa. Sabe aquela história que se diz que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Então, tá valendo para isso aí, tá? Esses termos não são sinônimos e é extremamente importante a gente fazer essa definição. Vamos lá a ela. Sobre isso, inclusive, eu sou colunista da revista Face, né? Eu tenho uma coluna chamada Sob o Microscópio, onde eu sempre abordo esses temas de patologia aplicada. E aí, esse link aí é justamente sobre o artigo onde eu faço essa distinção entre intercorrência, complicação e efeito adverso. E eu resumi esses conceitos aqui para vocês, tá? Intercorrência. Vamos lá, vamos para o português. Vamos começar do básico. Ato ou efeito de intercorrer, ou seja, acontece no decurso de. Consequentemente, no momento em que você vai aplicar a toxina botulínica, no momento em que você vai fazer o preenchimento labial, no momento em que você vai iniciar o procedimento, logo após, existe a possibilidade de ter uma intercorrência. E daí? E daí nada. Faz parte do processo. Então, eu ter algum grau de edema, eu ter hematoma, eu ter eritema, e várias outras situações que fazem parte do próprio processo de recuperação mediante aos materiais ali, aos materiais não, aos procedimentos estéticos, faz parte. Então, eu, como patologista, fico agoniadíssima quando eu vejo os cursos falando intercorrências. E como uma estratégia para atrair vocês para essa jornada, eu também usei o termo intercorrências. Porque ele ficou conhecido como vai dar problema na harmonização, é uma intercorrência. E, na verdade, não está correto isso. O que é o correto? A intercorrência, tranquilo, faz parte, vai ter, é praticamente impossível a gente não ter algum grau de intercorrência. Com o que a gente tem que se preocupar, então? Com as complicações, tá? Então, quando eu tenho medo da necrose, ela não é uma intercorrência. A necrose é uma complicação, tá? Então, é bem importante distinguir isso, inclusive na hora de falar para o paciente. Quando você fala de hematoma, quando você fala de edema, quando você fala de várias outras situações que podem acontecer, de ficar vermelhidão, de poder causar algum tipo de manchamento, tudo isso tem muito mais a ver com intercorrências que vão acontecer, que são até certo ponto previsíveis e que vão passar. Agora, a complicação não. A complicação realmente é considerada o quê? Uma evolução desfavorável. Todo procedimento tem risco. Absolutamente todo procedimento tem risco. É importante que os pacientes sejam esclarecidos disso. E é importante que o colega dentista também leve isso em consideração. Então, quando eu falo de uma complicação, eu falo, principalmente se fala da necrose, mas existem outras complicações possíveis, né? Você pode ter complicações até mais graves de provocar cegueira, você pode ter complicações no sentido de formação de granuloma de corpo estranho. Então, tem várias situações que podem acontecer e que realmente precisam desse carinho maior e dessa atenção maior. Qual que é a ideia com esses conteúdos que eu vou passar para vocês até quinta-feira? É evitar que a complicação aconteça. É você entender
como que ela acontece, por que que ela acontece, qual é a fisiopatologia de uma necrose, por exemplo, né? Para que realmente você não chegue a esse ponto, tá certo? E, finalmente, os efeitos adversos. Os efeitos adversos, eles têm muito mais a ver com medicações de substâncias químicas do que propriamente com materiais preenchedores, por exemplo. Então, conceitualmente, como definição, o que é um efeito adverso? É uma reação adversa mediante o uso de medicamento. Ou seja, você, por exemplo, dá um ansiolítico para um paciente e, ao contrário de ficar calmo, ele fica extremamente agitado. Isso seria considerado, do ponto de vista bioquímico, um efeito adverso. No caso da harmonização, a gente poderia considerar um efeito adverso em relação à toxina botulínica. Você, por exemplo, esperar aquele efeito na musculatura, mediante a aplicação de toxina, e o efeito ser totalmente contrário a essa situação, tá? Então, a partir de hoje, quando eu falar intercorrências, entendam intercorrências e complicações. E sempre que eu me referir a intercorrências, eu estou considerando que é algo até certo ponto previsível e que a gente vai tentar minimizar o máximo possível. E as complicações, essas sim, exigem toda uma cautela e todo um trabalho, um preparo por parte do profissional para poder lidar com elas, certo? Algumas premissas, tá? Todo e qualquer procedimento estético implica necessariamente numa resposta inflamatória e numa reação imunológica. Inflamação não é ruim. Que bom que vai inflamar. Eu quero que inflame, eu preciso que inflame para poder justamente cicatrizar e atingir os resultados esperados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em terapêuticas anti-inflamatórias, e eu vou falar sobre inflamação um pouco mais, se não me engano, na aula de amanhã, a gente tem que levar em consideração que a terapêutica anti-inflamatória, ela precisa levar em consideração que eu quero que inflame. Então, eu não posso ir contra a minha inflamação de uma forma exagerada, porque eu quero que ela aconteça. Existe uma máxima que diz o seguinte: só existe reparo, cicatrização, se inflamar primeiro, ainda que essa inflamação seja subclínica, tá? Além disso, todo procedimento estético, sem exceção, vai ter uma reação imunológica. Então, por muito que a toxina botulínica e os materiais preenchedores diversos e qualquer outro tipo de tratamento sejam inertes, ou sejam, melhor dizendo, biologicamente compatíveis, o corpo os reconhece e vai produzir uma resposta. Tá? Então, inerte para valer mesmo é o implante dentário, é o titânio. E mesmo assim, a gente sabe que existe uma reação na superfície dos implantes. Materiais preenchedores, seja ácido hialurônico, hidroxiapatita, ou mesmo a toxina, vão provocar uma reação imunológica. Tá? Outra premissa: a resposta é diretamente proporcional à intensidade do evento, podendo variar de leve a intensa. Então, se eu proponho para o meu paciente procedimentos minimamente invasivos, se eu proponho um tratamento a longo prazo, algo que seja gradual, eu vou ter respostas mais leves. Se o meu paciente já quer, do dia para a noite, uma full face, do dia para a noite, se descaracterizar completamente, e aqueles exageros que a gente sabe que existe, de não sei quantos ml, a venda na internet de X ml, a própria demanda por parte dos pacientes, né? O resultado, a proporção da inflamação vai ser diretamente proporcional. Então, o que eu vou fazer? Na minha anamnese, eu vou caracterizar o meu paciente como sendo: esse paciente ele tem diabetes, esse paciente tem doença autoimune, esse paciente toma medicação, esse paciente, enfim, seja lá o que for. E eu vou separar em 2 grandes grupos: pacientes de maior risco e pacientes de menor risco. E naqueles pacientes de maior risco, porque ele tem alguma condição sistêmica associada, por exemplo, nesses eu vou pensar em que a resposta dele pode ser maior, tá? E vou tomar os devidos cuidados, certo? Tudo certo até aqui? Se tiverem alguma dúvida, lembra, só levantar a mãozinha ou então coloca ali no chat, tá? Podem me interromper à vontade. Um brinde com água, porque eu tô dando a aula.
No Happy Live eu tomo uma taça de vinho. Vamos lá, qual é a próxima premissa, então? Os processos que se sucedem ali a partir do pertuito, ou seja cânula, seja agulha, seja toxina, seja preenchedor, são alterações histopatológicas. Então, quando você enxergar no paciente o edema, a alteração de cor, o volume, a superfície, a consistência diferente, ou a temida isquemia, saiba que a alteração microscópica já aconteceu há muito tempo. Então, por exemplo, nas situações de necrose, a gente vai ter uma aula falando só sobre necrose, se ficou isquêmico e está visível aos olhos, e vamos dizer assim, ó, ficou isquêmico faz 5 minutos e está visível aos olhos. Não faz 5 minutos que a necrose começou. Ela já começou muito antes no nível celular e tecidual, no nível histopatológico, só que não é visível clinicamente, você não viu. Então, a pressa, por exemplo, no tratamento da necrose, ela é muito maior do que a clínica mostra, tá? Por quê? Porque as alterações histopatológicas são imediatas no momento em que você se propôs a colocar a agulha, a colocar a cânula no paciente, certo? A partir dessas premissas, esses próximos slides eu vou passar bem rapidamente, porque são cortes histológicos. É só para mostrar no visual para vocês como a resposta inflamatória não é única. Ela produz padrões totalmente diferentes, com características histológicas diferentes, e que dependem também da característica do local onde essa inflamação está acontecendo. Então, se essa inflamação é em nível de face, que pega a pele, que pega mucosas, também vai ser diferente de outros tecidos, tá? Então, aqui são interface, vesículo bolhoso, psoriasiforme, são alguns exemplos de padrões microscópicos de reação inflamatória em pele, tá? E aí a gente tem aqui algumas imagens, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu... Aqui, ó, aqui o revestimento epitelial, tá vendo a minha luzinha vermelha? Camada basal e aqui o tecido epitelial. Você percebe, lembra que quando a gente estudou histologia lá na faculdade, o epitélio normalmente faz essas projeções, né, para dentro do conjuntivo. Nesse tipo de inflamação em pele, ele vai planificar, tá? Então, a interface revestimento epitelial e tecido conjuntivo, ela já vai ficar reduzida, porque ela não tem as ondulações. Além disso, a gente está vendo aqui essa área toda meio vazia, enquanto que aqui a gente tem mais células, mais pontos, tá? Isso também é uma característica de diferenciação desse tipo de inflamação. Vamos passar para outra imagem. Aí ele me obriga a fechar aqui para poder passar. Já aprendi. Olha lá. Ó, outra imagem. Aqui o que a gente tem? Percebe que a gente tem aqui embaixo, essas áreas mais escuras que eu estou apontando aqui com o apontador, a gente chama de derramamento de pigmento. Então, a gente tem extravasamento de pigmento. Além disso, o padrão epitelial é diferente. Vamos ver se a gente consegue passar para o próximo. Vou passar rapidinho, que eu sei que nem todo colega gosta de ver histologia. Eu adoro, né? Patologista, imagina. Vamos ver. Aqui. Aqui fica mais visível essa diferença que existe. Vamos lá. O epitélio está lá em cima. Aqui a gente tem uma bolha abaixo do epitélio. Então, por exemplo, em situações de inflamação de bolha, por exemplo, quando a gente tem o herpes, faz o preenchimento e tem uma reativação herpética, e aí faz a formação de bolha. E fica esse vácuo aqui, ó, dentro, por baixo do epitélio, tá? Vamos fechar. Próxima imagem, um outro aspecto. Todas essas imagens microscópicas são imagens de processos inflamatórios variados que a pele pode apresentar. Então, não adianta considerar que o processo inflamatório é único e uniforme. Ricardo levantou a mão. Olá, levantou a mãozinha. O microfone do Ricardo tá... Acho que tu consegue desconectar ele. Vê lá, Ricardo. Pronto. Aí. Bom, deu certo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a bolha. Aquela bolha é uma vesícula herpética normal? Ela tem aquela característica histológica? Essa?
Não, na verdade, eu usei o exemplo de herpes só para Aham. que o colega visualizasse o efeito da bolha na pele, tá? Mas essa imagem aqui não é de herpes, tá? Quando a gente Ah, tem tá. herpes, a gente teria outras estruturas aqui dentro que seriam as chamadas inclusões virais, tá? Uhum. Esse aspecto, ele está muito mais relacionado às doenças vesículo-bolhosas autoimunes que se manifestam na pele, do que Uhum. propriamente ao herpes como vesícula, tá? Ok. Tanto é que essas estruturas redondas que dá para ver ali no corte são folículos pilosos, né? Então, é um corte Uhum. histológico de tecido epitelial, geralmente em doenças vesículo-bolhosas, tá? Ok, obrigado. Obrigada, Gina. Vamos lá. Próximo aqui, voltando. Aqui, a gente tem um outro padrão, que é chamado de psoríasiforme. Então, olha o epitélio fazendo essas projeções para dentro. Não é psoríase, é psoriasiforme, ou seja, semelhante à psoríase. Lembrando que, como eu falei, todas essas doenças de pele propriamente ditas devem ser reconhecidas pelo dentista ou por outro profissional da saúde que se propõe a fazer tratamentos da face, mas você não pode e não deve tratá-las. Você deve fazer o reconhecimento e, ao reconhecer que há uma doença dermatológica, fazer o devido encaminhamento, como você faria para o ortopedista, para o endócrino, para o cardiologista. Não vejo outra forma da gente lidar com essa questão, tá? Bom, considerando então todo o nosso processo de defesa, a gente tem dois grandes grupos: processo inflamatório, com as suas três fases, aguda, crônica e reparo, e o nosso sistema imunológico em paralelo. Imunidade e inflamação, embora sejam reações diferentes, possuem os mesmos componentes celulares, que são os leucócitos, tá? Então, dentro do processo inflamatório são os leucócitos que reagem e dentro do sistema imunológico também, tá? No sistema imune, eu tenho basicamente dois comportamentos: a imunidade chamada imunidade inata, ou natural, ou seja, um bebê recém-nascido já tem uma imunidade inata, e a imunidade adaptativa, ou seja, à medida em que a gente vai vivendo e entrando em contato com antígenos, a gente vai reagindo e, consequentemente, se adaptando a eles, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quanto tempo a gente demora para produzir anticorpos? Um dia, instantâneo, 3 dias, 15 dias, algumas horas? Vou completar a pergunta. Se eu entro em contato com um antígeno, seja ele um micro-organismo, por exemplo, SARS-CoV-2, que foi o que aconteceu, nós não tínhamos entrado em contato com a SARS-CoV-2 ainda, e entramos em contato pela primeira vez, certo? Essa é uma situação. Agora vamos considerar uma segunda situação. A partir de agora, se nós entrarmos em contato novamente com o SARS-CoV-2, a gente já tem uma memória imunológica. Então, muito provavelmente, as pessoas que pegaram Covid pela segunda vez, ou que pegarão ainda pela segunda, pela terceira vez, terão uma reação diferente, tá? Qual que é a pergunta? Se é a primeira vez que eu entro em contato, quanto tempo leva para produzir anticorpos? E se é a segunda, terceira vez que eu entro em contato, quanto tempo leva para produzir anticorpos? Vamos pensar. Ah, pensou? Então a tia vai responder. Um, aproximadamente, tá? Obviamente que isso não é assim matemático, mas em média a gente leva 3 dias para produzir anticorpos quando é o primeiro contato, tá? Se for um segundo, terceiro, quarto e assim por diante contato, a gente leva em torno, aliás, ao contrário, perdão. A gente leva em torno de 15 dias para produzir anticorpos e 3 dias se já houver memória celular, tá? Então, quem tem filho pequeno, por exemplo, já levou o filho no médico, ele falou: volta daqui a 3 dias se não melhorar. Geralmente está se esperando que aquela memória celular trabalhe
e que a criança já tem anticorpos, porque já entrou em contato, tá? Quando você tem um primeiro contato, como foi o caso da SARS-CoV-2, o que acontece? Em média, 15 dias. Por isso que lá no começo da pandemia, eu particularmente peguei Covid logo antes de fechar tudo, estava começando a fechar e eu peguei. Qual era a recomendação? Que se ficasse em isolamento 15 dias, 2 semanas. Por que esse prazo? Porque aproximadamente 15 dias é a produção de anticorpos quando a gente nunca entrou em contato com aquele antígeno antes. Tudo isso para dizer o seguinte: se o teu paciente estiver fazendo, por exemplo, materiais preenchedores pela primeira vez, a reação dele é uma. Se ele estiver fazendo pela segunda, pela terceira, pela 10ª, pela 20ª vez, a cada vez que você fizer materiais preenchedores ou mesmo a toxina no teu paciente, vai haver uma reação. Pode ser subclínica, pode ser mínima, pode ser imperceptível, mas ela vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. O que é a nossa imunidade inata, então? Vamos de novo para a nossa anotaçãozinha aqui. Cadê? Spotlight. Barreiras físicas e químicas. O que é barreira física? A pele, a própria estrutura de pele. Os pelos, o suor, a lágrima, a saliva, quando a gente pensa em barreira química. As células da linhagem macrofágica. A gente tem na pele, por exemplo, macrófagos específicos do tecido epitelial, que são as células de Langerhans. E as células da linhagem macrofágica são as células que reconhecem antígeno. Então, é elas que vão avisar a nossa imunidade que algo precisa ser atacado. E o processo inflamatório propriamente dito, tá? E na imunidade adquirida, à medida em que a gente vai entrando em contato com os antígenos e vai criando memória, linfócitos T, linfócitos B, o sistema complemento, que é aquele sistema de proteínas que a gente tem e que se ligam aos antígenos para melhorar a resposta imunológica e, finalmente, a produção de anticorpos, tá? Então, a nossa defesa se compõe, do ponto de vista imunológico, com esse desenho, tá? Vamos fechar, para ele poder me deixar passar. Aqui as imunoglobulinas, então, os anticorpos propriamente ditos, que têm a função, por exemplo, de neutralizar o antígeno, de fazer opsonização. O que é a opsonização? Você entra o antígeno, as proteínas e os anticorpos se ligam ao antígeno e essa estrutura antígeno-anticorpo fica mais visível para a imunidade, consegue ser mais identificada. E a ativação desse sistema complemento, que é esse sistema de proteínas, tá? Com relação COVID, vacina, esse é um dos muitos artigos que eu li e que eu busquei sobre esse tema, em que mostra exatamente a relação de, principalmente, reações inflamatórias tardias aos materiais preenchedores, principalmente no caso, os trabalhos falam muito do ácido hialurônico, tá? E eu coloquei ali para vocês um resumo do resumo do resumo. O que o artigo diz? Em média, os casos relacionados à vacina apresentaram esses tipos de intercorrências em torno de 3 dias após a vacina, após a colocação dos preenchedores e concomitantemente a questão da vacina, e algumas semanas dos casos relacionados à doença propriamente dita. Se a gente parar para pensar nesse slide, ele concorda com o que eu acabei de falar. A vacina, você já tem aí a produção de uma memória, né? É assim que ela funciona. Enquanto que a COVID, muitas vezes, foi a primeira vez que o paciente pegou. Então, você tem tanto a situação do paciente que foi vacinado e posteriormente vai fazer preenchimento, tá? Ou você tem a situação em que o paciente fez o preenchimento e posteriormente se vacinou ou posteriormente, na sequência, pegou COVID, tá? Em ambos os casos, existe risco a intercorrências e complicações, e aí ele vai mostrar algumas imagens aqui para vocês, tá? Então, é esse caso dessa paciente que apresentou edema, apresentou esse eritema em face, tá? E aqui já os casos são facilmente solucionáveis, contornáveis, tá? Nesse caso, a paciente teve COVID, tá? Posso fazer material preenchedor na face, ela teve COVID e apresentou essa intercorrência pós
preenchimento, tá? Aqui um outro caso também, mostrando edema, aqui no caso em preenchimentos de olheiras, tá? Teve até um certo deslocamento de material, certo? E nesse caso também a intercorrência aconteceu por conta de contaminação, fez o preenchimento e posteriormente o paciente pegou Covid, tá? É fácil de entender porque, particularmente a Covid, que é uma doença muito diferente, com muitas manifestações, com reações muito individuais, né? Cada paciente reage de uma maneira, mas de maneira geral, quando o corpo tem infecções, você tem um boom imunológico no seu corpo de produção de reação inflamatória e de produção de anticorpos. E aí, se entra um material preenchedor que também provoca essa reação, as coisas podem se potencializar, tá? Que é o que os trabalhos mostram. Aqui um caso já bastante exacerbado, um edema de lábio muito grande, tá? Muito intenso na paciente. Depois a outra foto já mostrando já uma resolução. Também o mesmo caso do artigo, mostrando edema exacerbado, pós-preenchimento labial e pós-contaminação por Covid, tá? Aqui já é o mesmo caso, já em fase de resolução, tá? Que é o que eu falei lá no começo. Ok, a gente precisa saber tratar essas situações? Sim. E aí os tratamentos incluem N situações. Corticoides, outras medicações, questão quente e frio, laser, câmara hiperbárica, se for o caso. Tem várias possibilidades de tratamento. Mas a ideia é não chegar a ficar assim. E muito provavelmente a questão da anamnese talvez pudesse ter sido contornada aí. Acho que você consegue ligar o seu... Eu adorei esse negócio da mãozinha. Isso é coisa do Marcelo, eu não sabia que tinha isso. Já fiz vários, já participei de vários Zooms e nunca vi fazer isso. Como assim? Pode falar, Ricardo? A minha pergunta, Karine, é se no caso dessa paciente que teve o lábio bem afetado, aí, exatamente, não tinha nenhum outro material, não tinha PMMA, não tinha nada... Não, o artigo não menciona, tá? Uhum. Não menciona, menciona única e exclusivamente ácido hialurônico e faz a correlação direta com o fato da paciente ter feito o preenchimento e na sequência, quando ela ainda estava edemaciada de forma mais natural, vamos dizer assim, por conta do preenchimento, ela pegou Covid. Então, eles atribuem essa exacerbação do edema à infecção pelo Covid. Ela preencheu só em cima? Será que isso está relatado no caso? Não sei. Eu me lembro, ela preencheu o lábio e acredito que também sulco, tá? Se não me engano, ela preencheu o sulco também. Se você ver a foto, a foto da direita, né, da minha direita aqui, ela tem ali também um pouco de... mas os trabalhos todos que eu vi, existem vários trabalhos fazendo essa associação, risco de intercorrência e complicação, Covid e vacina. Todos eles mencionam procedimentos que, num primeiro momento, seriam absolutamente tranquilos, corriqueiros, e que se tornaram problemáticos por conta do componente Covid e vacina. Tá? Eu fiquei intrigado dela só ter tido um lábio superior, né? Pois eu não sei se só fez a aplicação no lábio superior, talvez, né? Não lê desse detalhezinho, eu não lembro, né? Porque a gente lê muita coisa, acaba nesse trabalho, mas eu vou dar uma olhada. Agora eu também fiquei curiosa. Mas você sabe que não é incomum também, tá? Você ter um edema mais exagerado em um dos lábios, mesmo que tenha sido preenchido os dois. Isso também pode acontecer. Ela ficou muito parecida com o caso que eu atendi de PMMA, aplicação de ácido hialurônico de forma inadvertida. Sim. A paciente ou não lembrava ou não quis falar. O profissional, ao fazer a aplicação, ele teve essa reação alérgica imediata. No meu entendimento, é um rompimento de biofilme, nesse caso, com Perfeito. um líquido contaminado e reação alérgica imediata, né? Sim, tanto é que aí eu acho que é importante isso que tu está falando, da gente fazer uma distinção entre esses edemas de reação alérgica, ou mesmo angioedema, porque eles têm essa rapidez, né? E nesse caso, a paciente estava tudo muito bem, e 3, 4 dias depois,
ou às vezes até algumas semanas depois, ela volta com o edema exagerado. Então, por Entendi. isso que acaba saindo do habitual que pode acontecer numa situação de angioedema, por exemplo. Legal, muito Tá bom? interessante, gostei. Tá ótimo, Joia. obrigado. Valeu. Obrigada. Bora lá. Tá? Aqui, dois outros, eu acho que são dois casos que vai mostrar. Inclusive, o artigo fala sobre qual vacina foi tomada. Então, no caso dessa paciente, tomou a vacina da Moderna. E aí ela teve ali, principalmente a região de olhos, né? Ela teve um edema um pouquinho mais aumentado na avaliação dos autores, tá? E, de novo, várias semanas depois de ela já ter feito o preenchimento, já ter se recuperado, já estava ótimo, e de repente surgiram os edemas. E aí, na anamnese, em toda a investigação, ela tinha recém tomado a vacina, e no caso dessa paciente foi a vacina da Moderna. E aí eles fizeram essa correlação, tá? Porque se fosse, né, se ela, paciente, tivesse tido logo na sequência, você consideraria uma intercorrência, né, como tu falou anteriormente, mas no caso foi algumas semanas depois. E nessa paciente a mesma coisa, nesse caso ela tomou a vacina da Pfizer, tá? E aí a gente percebe, principalmente ali na foto do meio, o edema bem, né, o edema, eritema ali na região de olhos, que aconteceu também semanas após ela já estar recuperada, e aí foi feita a associação direta com a vacinação, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que é também extremamente importante, que é a questão do longo prazo e do casamento que a gente tem, né? E no caso, a gente não, no caso vocês, né? Porque eu, como patologista, como radiologista, meu papel na harmonização não é fazer os procedimentos, né? Eu não atuo com preenchimento em consultório, eu atuo como patologista. Mas meu papel é ajudar vocês a entender as coisas e ver o que eu posso contribuir. Mas o papel do profissional que atende pacientes de maneira geral e da harmonização em particular é esse acompanhamento a longo prazo, né? Então, pode estar tudo muito bem hoje, e daqui a alguns meses o paciente te aparecer no consultório com um nódulo, um granuloma de corpo estranho, um edema proveniente de uma situação como essa, tá? E isso tem que estar colocado para o paciente, né? Ó, mais um trabalho, né, mostrando aí a relação, principalmente em relação à proteína spike, né, os efeitos inflamatórios tardios, e nesse caso ele mostra a característica da pele. Deixa eu apontar lá, ó, essas placas vermelhas saltadas em pele, que são bem características dessa reação alérgica, né? Então, existem vários pacientes que apresentaram manifestações tipo urticária, tipo exantema em pele. Pergunta no Instagram: quanto tempo pós-vacina ao Covid poderia fazer o procedimento? Tá. Quanto tempo após a vacinação ou Covid poderia fazer o procedimento? Então, o que os artigos mostram? Na verdade, essa resposta a gente não tem, né? Mas o que os artigos mostram? Que a gente pode ter a reação alguns dias ou até algumas semanas, né? Então, o ideal seria você, na anamnese, buscar quando foi que o paciente teve Covid. Então, eu diria aí que, sei lá, talvez um mês após estar recuperado seja um bom prazo para as coisas terem se acalmado, pelo que os trabalhos falam. E também perguntar para o paciente qual é o protocolo de vacinação que ele tem, né? E aí, agora, como é a pergunta do Instagram, não sei se eu olho para o Instagram ou se eu olho aqui para... Daqui a pouco a gente bota uma terceira tela aqui. Então, pergunta para o paciente: você já tomou todas as vacinas? Quanto tempo faz que você tomou a vacina? Você vai tomar uma terceira dose ainda? Qual é o momento que isso pode acontecer, né? Então, teriam que se ter protocolos para cada caso, considerando se ele teve ou não, considerando o perfil de vacinação e considerando também que, apesar de vacinados, também pode vir a ter Covid, tá? Então, não existe uma resposta fechada. Existe de 3 dias
há algumas semanas. E aí, cada profissional vai ter que avaliar caso a caso, tá? Como provar isso para um paciente? Mostrando artigos como esse, por exemplo, que se você segue a doutora Karine Pinheira, você tem acesso, tá bom? Eu já fazendo meu jabá, porque eu não sou boba, né? Tem que valorizar o produto. Bora lá. Bom, com relação à autoimunidade, né? O que a gente vê de maneira geral? Existe um aumento na incidência geral, e eu digo porque eu sou patologista, eu vejo isso no meu consultório toda semana, de doenças autoimunes. E, particularmente, a pandemia aumentou muito as doenças autoimunes na pandemia, em função do estresse, em função da própria bagunça imunológica que eu expliquei anteriormente. E aí a gente tem uma reação cruzada, né? Então, a gente tem que entrar em contato com tantos antígenos diferentes que chega uma hora que a nossa imunidade cansa, né? Então, são corantes, conservantes, edulcorantes, agrotóxicos, poluição, bactérias, vírus diferentes, como SARS-CoV-2, que nos acometeu aí durante a pandemia. Então, tudo isso faz com que o tempo todo a nossa imunidade tenha que trabalhar, e esse cansaço imunológico é o que a literatura atribui para o aumento na incidência de doenças autoimunes no mundo todo, tá? Existe um amplo espectro de doenças e manifestações, e a maioria das doenças autoimunes tem manifestações em pele e mucosa também, tá? Então, é importante a gente, como dentista, olhar a boca do paciente e tentar enxergar essas manifestações. Eu tinha me planejado para dar 40 minutos de aula, mas já estou empolgada, já passou quase uma hora já. Complicações associadas ao diagnóstico e tratamentos. Então, quando a gente pensa no paciente com doença autoimune para harmonização, alguns trabalhos e alguns livros dizem que é contraindicado. Eu não gosto desse termo, porque não é assim. Existem pacientes que, ainda que tenham doença autoimune, dependendo do tipo, dependendo da fase em que ele se encontra, eu fiz uma live, inclusive, com a doutora Juliana, está no meu feed disponível, as lives, falando sobre isso. A doutora Juliana é filha do doutor Ivânio, que é um reumatologista conceituadíssimo aqui em Santa Catarina, e eles fazem harmonização, sim, em pacientes com doença autoimune, só que dentro de um protocolo. Ele tem que estar compensado, depende do tratamento, ele não pode estar em fase aguda. Então, eu gosto mais daquele termo que eu usei antes. Tem pacientes de mais risco e de menos risco. O paciente com doença autoimune é um paciente de maior risco. E aí eu vou ter que avaliar caso a caso se existe a possibilidade de ele poder ser tratado com os procedimentos da harmonização, tá? Outra coisa que é importante chamar a atenção de vocês é o seguinte: uma coisa é a doença autoimune. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na foto da esquerda, a face, mostrando aquelas placas típicas de lúpus, psoríase também aparecido, em pele. Aí você tem uma doença autoimune caracterizada, diagnosticada, exames sanguíneos alterados, né? Um diagnóstico estabelecido, o paciente usa medicações. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa são as imagens de boca que eu coloquei na tela, que são o que eu chamei de padrão autoimune. Então, paciente com língua geográfica, ele tem um padrão autoimune. Significa dizer que ele pode, eventualmente, reagir de uma forma diferente em relação a um outro paciente. Mas ele não pode se equivaler a um paciente que tem doença autoimune propriamente dito, tá? São coisas diferentes. Eu coloquei ali a foto dos dedos, se você observar bem, tem uma unha que está um pouco mais alterada, vou mostrar ali. Essa aqui está normal, e essa aqui dá para ver que ela está com uma alteração, ela está um pouco mais oca, tá? Numa imagem, assim, alguém batesse o olho, iria dizer que é fungo. Ah, o paciente está com micose de unha. Cuidado com isso, pessoal. Existe psoríase ungueal. Então, é autoimune e ataca só a unha. O paciente não tem manifestação em pele, não tem manifestação em boca, só em unha. Então, quando o paciente chegar para ti e falar, eu tenho uma micose na unha que nunca sara, cuidado, pode não ser uma micose. Pode ser uma doença autoimune que não foi diagnosticada. Ele precisaria de um encaminhamento médico, precisaria fazer uma biópsia, precisaria estabelecer um diagnóstico,
tá? Então, muito também dos problemas que, eventualmente, doenças sistêmicas ou a própria doença autoimune pode trazer para quem vai fazer a harmonização é a questão da anamnese. A anamnese tem que ser muito rica, muito detalhada, o tempo todo buscando elementos que possam te atrapalhar, tá? Fechar. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Paciente com líquen plano, que na odontologia é uma lesão ali, no caso da foto no meio, aquelas estrias brancas em mucosa jugal, a gente tem isso na faculdade, só que líquen plano também pode se manifestar em pele, como essa foto da esquerda, e também pode se manifestar em unha. E, eventualmente, o profissional, ao fazer um exame, ao questionar se ele tem outras feridas em outras partes do corpo, em pele, cabelo, a própria mucosa, né, a parte intraoral, você vai conseguir alertar para aquilo, poder fazer um encaminhamento, fazer uma parceria com outros profissionais da saúde e fazer um diagnóstico mais apurado. Eu não consigo enxergar a odontologia de outra forma que não seja essa. Se posicionando como profissional da saúde em primeiro lugar, para depois, aí sim, o componente estético andar junto, tá? Aqui, para mostrar para vocês um caso clínico meu. Eita. Cadê? Aqui, Spotlight. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vermelho, contornando discretamente rebordo alveolar, aqui, imagem gengival, certo? Num primeiro olhar, qualquer dentista ficaria com um diagnóstico de gengivite. Só que faz a profilaxia, limpa, o paciente jura de pé junto, que está escovando, que passa fio dental e continua a imagem ali. Isso aqui é líquen plano erosivo, tá? Que só vai conseguir ser diagnosticado se for feita uma biópsia. Da mesma forma aqui em mucosa jugal, lesão placa branca e vermelha. Se não for feita a biópsia e estabelecido um diagnóstico de líquen, eu não vou saber que meu paciente tem uma doença autoimune que se manifesta em mucosa e pele e eu vou fazer preenchimento e eu vou ter problema, tá? Então, o dentista que quer trabalhar com a harmonização, ele é harmonização orofacial. Olha primeiro dentro da boca, faz uma anamnese completa, que você vai se diferenciar e vai se antecipar a intercorrência e a complicação, tá? Vamos lá. Aqui a próxima imagem, tem um videozinho, inclusive. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Aqui a forma de bolha, tá? É muito raro a gente, é figura de livro, é muito raro a gente conseguir essa foto da esquerda, né? É muito raro a gente conseguir bolha inteira dentro da boca. Aqui com o instrumento, né? Separando, eu consigo ver que essas bolhas dentro da boca, a pele se desprende muito facilmente. E aqui eu vou rodar o vídeo para vocês, vai assoprar, não sei, na falta de um termo melhor essa hora, a seringa tríplice, o vento, vocês vão ver a mucosa se desprendendo literalmente, tá? Olha lá. Deu para visualizar? O que é isso? É doença autoimune, né? Então, às vezes o paciente está com ardência na boca, você faz um teste desse, esse é um teste que a gente chama teste de Nikolsky. Teste de Nikolsky positivo indica doença autoimune, esse paciente vai ter que ser biopsiado, vai ter que investigar toda a parte sistêmica, encaminhamento para trabalhar em conjunto com o médico, para daí a gente poder pensar em fazer alguma coisa nele, tá? Isso é harmonização com saúde, né? Você fazer um diagnóstico antes de sair vendendo mLs indiscriminadamente, né? Acho que não é a ideia, tá? As reações de hipersensibilidade, não vou entrar no detalhe de cada tipo, tá colocado aí para vocês, mas elas vão provocar reações excessivas. Então, uma coisa que é pouco falado, cada vez que eu entro em contato com um antígeno, eu tenho risco de desenvolver uma reação de hipersensibilidade. O que é muito comum nos nossos consultórios? O paciente fala assim, eu sempre tomei, sei lá, Neosaldina para dor de cabeça,
e nunca me deu reação alérgica. Aí um dia ele toma e tem reação, certo? Isso é bem comum de acontecer. A mesma coisa em relação aos materiais preenchedores. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e já estamos vendo acontecer, por conta do aumento da procura, muito provavelmente vai aumentar as reações de hipersensibilidade, porque as pessoas estão fazendo mais. Consequentemente, esses pacientes estão entrando mais em contato com antígenos dos preenchedores, de materiais diferentes, inclusive, né? Profissionais diferentes, técnicas diferentes. Isso impede, inviabiliza? Não. Isso faz com que cada vez mais o profissional esteja capacitado para prever a possibilidade da hipersensibilidade acontecer, da intercorrência acontecer com mais frequência e da complicação também, tá? Aqui vai mostrar uma imagem, uma tabela que eu retirei de um artigo que compara os diferentes tipos de hipersensibilidade. Em vermelho eu destaquei quais são as características do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Então, a gente tem lá a aparência de inflamação, a aparência de necrose, a aparência de eritema. Então, você pode ter uma vermelhidão diferente na face e ela caracterizar uma reação de hipersensibilidade, a própria necrose ou presença daqueles calosidades, que são os nódulos. Então, aqui vai mostrar uma imagem. Ó. Esse caso é a doutora Maristela Lobo, uma grande amiga, eu faço parte lá do grupo deles, lá da São Leopoldo Mandique de São Paulo, tem uma live com ela também no meu feed, para quem não viu. E o que a paciente desenvolveu? Ela fez o preenchimento labial e ela desenvolveu esse enxantema em toda a pele. O que é isso? É uma reação de hipersensibilidade. O leigo chama de alergia, né? De certa forma, querendo ser simplista aqui na resposta, não deixa de ser, né? Então, embora ela já tivesse feito preenchimento, embora tudo tenha sido feito dentro da técnica, com equipe capacitada, com material adequado, nesse momento a paciente desenvolveu uma hipersensibilidade, tá? Normalmente, os tratamentos são feitos à base de corticoide, facilmente revertido, mas para o paciente é bastante assustador. E para o profissional, se ele não souber os tipos de reação de hipersensibilidade, como é que eles podem se apresentar, também não vai saber lidar, tá? Eu voltei aqui porque eu estou quase finalizando. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar? A gente vai finalizar essa aula, que já são 9h10. Era para ser 40 minutos, virou 1h10. Se não tiver mais nenhuma pergunta, depois também vocês podem me chamar lá no direct, no Instagram, tá? E lembra que lá no começo eu falei para vocês que eu tinha, antes de mais nada, que eu ia comentar algumas coisas, e uma das coisas que eu ia comentar com vocês é que eu sou patologista. Milene, adorei. Ai, por favor, faz um print da aula e bota lá no story de vocês e fala: ai, odontopediatra, que top! Tem muita coisa que dá para falar para odontopediatra também na patologia, viu? Então faz um print lá, fala: nossa, assisti essa aula, doutora Karine, sensacional. Quem não participou, se inscreve na jornada, ainda dá tempo. Tem mais 3 dias de aulas, aulas são independentes. Faz esse carinho lá para mim, eu vou adorar que vocês me marquem. Mas, vamos lá, eu sou patologista, sou radiologista, atendo no consultório só biópsia, só lesão. Tenho uma clínica de radiologia odontológica, Digital Sul, aqui em Florianópolis, e não faço procedimentos de harmonização, pois eu já fui denunciada 3 vezes. 1, 2, 3. Denunciada como? Não aconteceu nada, não virou nada, não acontece nada, porque eu não fiz nada. A questão é eu falar de patologia da pele, eu falar de patologia de mucosa para profissionais não médicos. E, eventualmente, isso incomoda algumas pessoas, e aí fazem denúncias anônimas. Eu vou lá, pego todos os meus diplominhas, mostro que sou doutora em patologia pela medicina da USP, por exemplo, mostro que ensino justamente para que os profissionais possam reconhecer. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Para que fique como alerta, né? Cada vez mais a harmonização está sendo visada, cada vez mais exige responsabilidade dos profissionais que se propõem a fazer os procedimentos, não só para tratar intercorrências e complicações, mas principalmente para prevenir, tá?
Então, esse conhecimento de patologia vai ajudar bastante vocês. E aí, como eu gosto muito de arte, não é à toa que eu vou ter uma live, uma happy live nessa jornada, eu coloquei um poema do Mário Quintana, que eu amo, em homenagem a essas pessoas que, sem, de repente, conhecer direito a quem estão se referindo, de repente fazem denúncias equivocadas, mentirosas, e todos nós estamos sujeitos, infelizmente, que é o poeminho do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Vocês não gostam que eu fale de patologia para profissionais da harmonização? Pois então, eu dediquei um mês inteiro para esse tema, só porque em homenagem ao Mário Quintana, o poeminho do contra. Tá bom, pessoal? Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado da aula.